Vocês estão prontos? Receber a palavra, diga assim, eu estou pronto. Diga assim, eu estou pronto. Pronto, amém. Olha só. Hoje nós vamos conversar sobre algo muito interessante, algo muito maravilhoso, tá bom? Como já demos início no nosso primeiro culto pela manhã. Então eu vou dar continuidade aqui. Na verdade eu vou falar para vocês, tá bom? Compartilhar com vocês. E esses dias, Deus tem falado com os nossos pastores acerca de oração, acerca de uma necessidade de nós como igreja, nós como filhos, entrarmos nesse ambiente de oração. Clamar, o nosso coração nesses dias, gente, clama por oração. Nosso coração nesses dias arde por oração, que nós nesses dias possamos entrar em um ambiente de oração. Então essa mensagem tem que chegar nos corações dos nossos pastores, e eles têm transmitido para a gente. E o que os nossos pastores recebem, nós também recebemos. Diga assim, o que o meu pastor recebe? Mais forte, o que o meu pastor recebe? Eu também recebo. Amém. Amém? Então eu queria que vocês abrissem Mateus, capítulo 7, versículo 7. Todos abriram? Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, ou bons presentes, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem? Amém? Queria começar compartilhando com vocês acerca desse versículo, tá bom? E esse versículo é um versículo que eu gosto demais de meditar nele, é um versículo que eu gosto demais de me basear nele. E que sentido, Diego? Porque é que nós aprendemos algumas coisas sobre pedir e vos será dado, buscar e vocês irá encontrar, bater e vos será aberto. Nós temos um Deus que é um Deus que nos chama para um relacionamento. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, irmão, solta um sorrisinho para ele, gente. Isso, irmão, Deus te chama para um relacionamento. É isso que nós vamos começar nessa noite, tá bom? Sobre um Deus que nos chama para um relacionamento. Então, olha só, gente. Baseado nessa palavra e baseado em Gênesis, que eu amo demais e gosto demais de Gênesis, tá bom? Quando Deus criou o homem, eu vou contar essa historinha para vocês, para que vocês comecem a entender. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, lá no Éden, o Adão, Deus criou o homem com um propósito, para o louvor da sua glória. E todos os dias, Deus vinha até o Éden, para ter relacionamento com Adão. Todos os dias, Deus vinha até o Éden, para conversar com Adão. E aí, Adão, vou citar um exemplo para vocês. E aí, Adão, qual foi o bicho que tu deu o nome hoje? Adão ia conversar com Deus, né? Dei nome para aquele bicho ali, fui ali no lugar fulano de tal, fiz isso, fiz aquilo, cultivei isso, cultivei aquilo. Então todos os dias existia um relacionamento direto entre Deus e Adão. Entre Deus e Adão. Todos os dias eles conversavam, todos os dias eles trocavam ideia, como algumas pessoas dizem, todos os dias eles se relacionavam. Então, ou seja, o nosso Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Para que a gente possa ter intimidade com Ele. Mas se a gente continuar lendo o Gênesis, nós vamos perceber que Adão pecou. Adão comeu do fruto que Deus tinha falado para ele não comer. E no dia que ele comesse, chegaria a morte na vida dele. Ou seja, a partir do momento que ele comeu do fruto, aquele relacionamento foi cortado. Ele foi tirado do Éden.
E aquele relacionamento que tinha sido estabelecido, que Deus criou ele para ter relacionamento, aquele relacionamento que tinha sido estabelecido foi cortado. Foi rompido por conta da falha de Adão. Mas olha só, como o nosso Deus é um Deus de relacionamento, como o nosso Deus nos criou para ter relacionamento, para se relacionar com cada um de nós, Ele veio ao longo das suas escrituras levantando homens de Deus, que tentasse representar Ele, que tentasse trazer comunicação entre o homem e Ele, que tentasse trazer relacionamento entre o homem e Deus, que conseguisse nos achegar a Deus, mas todos esses homens falharam. Até que veio um, e esse não falhou. E esse foi perfeito. Foi o nosso próprio Jesus. Ele era Deus, mas ele abriu mão da sua glória e veio como homem. E ele sim restabeleceu o relacionamento entre o homem, que somos nós, entre nós e Deus. Jesus veio, viveu como homem, passou por provações, por tribulações, assim como eu e você. Passamos por dificuldades. Jesus venceu todas as dificuldades e levou sobre si todo o nosso pecado. E o nosso pecado, que era aquilo que nos impedia de chegar até a Deus, de nos relacionarmos com Deus, foi aniquilado. Quando Jesus levou sobre si todo o pecado, então esse relacionamento ele foi restabelecido. Esse relacionamento está disponível para cada um de nós nessa noite. O que é que eu queria destacar nessa noite? Olha só, gente, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós, como filhos de Deus, estamos vivendo em tempos difíceis. Se nós não entrarmos em um ambiente de oração, se nós não entrarmos nesse ambiente de relacionamento com Deus, por que é que eu falo, Diego? Nós estamos falando sobre oração, mas eu quero destacar a palavra relacionamento, porque oração não é só um monólogo, não é só um lugar onde você irá falar, mas é onde você fala e um momento onde você para e escuta alguém falar. Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma pessoa que está conversando com outra. Vou citar o exemplo aqui do irmão. Eu estou conversando com esse irmão aqui, né? Aí você imagine uma conversa onde eu começo a falar, Diego, começo a falar. Quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, move aquilo outro, e tal, faz isso e tal. Amanhã eu volto aqui, tchau. Vou-me embora. Aí no outro dia, lá venho eu novamente. Lembra daquilo? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Isso, refaz aquele negócio lá, eu mudei de plano, eu mudei de ideia. Então você refaça para mim. Aí no outro dia novamente. E isso constantemente. Você imagine uma amizade dessa forma. Quem queria uma amizade assim? Não precisa levantar um braço não. Uma amizade que vem até você só para lhe pedir. E Deus é tão bom que Ele ainda nos concede. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é bom. Mas imagine uma amizade, um relacionamento, onde só você fala, onde só você dá as ordens, onde só você coloca as cartas, onde só você diz, é isso, é aquilo outro. E muitas vezes acaba que nós deixamos de ser filho e passamos a ser pai. E Deus deixa de ser pai e nós começamos a ser Deus. Porque nós é que estamos dizendo o que deve ser feito. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus nessa situação. Porque quando eu falo e não paro para ouvir, nós precisamos entender que essa oração, que esse momento de relacionamento também, não é só o momento onde eu vou falar, é o momento onde Ele irá falar. Em Jeremias 33:3 diz que clame a Ele. E Ele vai lhe responder. Ele vai te anunciar coisas grandes que você ainda não conhece. Olha só, se nós percebemos nessa passagem, há um momento onde você vai clamar a Ele. Há um momento onde você irá falar. Mas existe um momento onde Ele irá responder. Existe um momento onde você vai precisar parar. Para que você possa ouvir. Teve algumas vezes que o nosso pastor ministrou e falou que oração não é só um monólogo, não é só você falar. Oração também é você ouvir Deus.
Isso faz parte da oração, isso faz parte do relacionamento. Olha só, o nosso Deus é um Deus que nos chama para o relacionamento, para a intimidade, mas nós precisamos compreender que não é só eu que vou ditar as regras, não é só eu que vou dizer o que tem que acontecer, ou o que eu quero que aconteça, mas eu também vou esperar para ouvir o que Deus quer fazer aqui na terra. Então nesses dias nós precisamos parar para ouvir Deus e perguntar para Ele: Pai, o que é que o Senhor está planejando para hoje aqui na terra? Como é que o Senhor quer me usar nesse dia aqui na terra? O que é que eu vou fazer nesse dia para te glorificar, Pai? Porque eu quero te glorificar nesse dia e no próximo dia também da mesma forma. Uma das coisas que nós falhamos é nessa situação, porque muitas vezes nós não paramos para ouvir Deus. E nós queremos fazer coisas e nos frustramos. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes não está dentro do plano e do propósito de Deus para aquele momento, para aquele dia, para aquela situação. Então na intimidade, no momento que você entra para ter um relacionamento direto com Deus, você irá entender qual é o plano dele para aquele momento. Nós estamos iniciando esse ano de 2018. E nós estamos destacando algumas coisas. E uma das coisas que nós temos destacado nesses dias, o que é? Cada crente um crente. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para ele assim, comece a sorrir para ele de novo. Gente, é porque o sorriso, ele quebra o gelo. E sorria para ele, diga assim: irmão, ó, cada crente um crente, viu? Tu já está orando pelo teu crente, irmão? Já convidou ele para vir aqui, irmão? Tá bom, já. Acabou o relacionamento agora. Tá bom? Tô brincando. Olha só, gente. Nós lançamos uma meta e essa meta está no coração de Deus. Gente, qual é o nosso chamado? Ide e fazer discípulos por todas as nações. Nós estipulamos uma meta mínima. Ganhe pelo menos um crente esse ano. Olha só, gente. Isso é o mínimo que nós podemos fazer como filhos de Deus. Nós podemos, no mínimo, transbordar aquilo que estamos recebendo. Aquilo que temos recebido. Será que é bom? É. Então iremos compartilhar. Qual é o propósito desse chamado? É o quê? Compartilhe aquilo que você tem recebido. Ore por ela. Comece a falar de Jesus para ela. Comece a evangelizar ela. E ganhe ela para Jesus. E o propósito é que você discipule ela. Você gere Cristo nela. E no próximo quero te ver. No evento que iremos fazer, você irá batizá-la. Olha que coisa maravilhosa. Você ganha alguém para Jesus e você irá batizar. É um incentivo que nós estamos fazendo para você. Olha só, gente. Nós precisamos fazer algo. Há uma necessidade. Mas é nesse ambiente de oração que eu estou tentando destacar nessa noite. É nesse ambiente de adoração. É nesse ambiente de relacionamento. E eu estou destacando a palavra relacionamento por quê? Porque muitas vezes na oração nós só pedimos. Nós só pedimos, mas nós esquecemos de render graças a Ele. Nós esquecemos muitas vezes de agradecer pelo aquilo que Ele já tem feito, pelo ar que respiramos todos os dias. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer pelo aquilo que Ele já nos deu. Olha só, gente, o que você já recebeu já é bênção. Mas não para por aí. Deus tem algo a mais para fazer por você. E o intuito de Deus não é que você busque a Ele, não pelaquilo que Ele pode lhe dar. Claro que Ele pode lhe dar, claro que Ele pode lhe oferecer algo maravilhoso. Mas o propósito de Deus é que você busque Ele, não pelaquilo que Ele pode lhe dar, mas pelaquilo que Ele é. E eu queria destacar isso também nessa noite, que você busque a Deus, não pelaquilo que Ele pode lhe oferecer. Claro que tudo que Ele pode lhe oferecer é maior do que o que você pensa e o que você sonha. Mas aquilo que Ele é mais importante. Você imagine uma pessoa, eu falei aqui sobre esse relacionamento, sobre essa conversa. Imagine uma pessoa que só chega para você para pedir. Você não vai querer muita amizade com essa pessoa não, né? Vai procurar conversar um pouco com ela e tal. Procurar isso aí, irmão, vamos conversar aqui também, deixa eu pedir um pouquinho. Porque relacionamento, gente, é via de mão dupla. Relacionamento é via de mão dupla. A oração, nós temos que entender, há um momento que você entra e fecha o seu quarto. E uma das coisas, que olha só, os discípulos não foram bestas. Os discípulos entenderam que isso era importante.
Eles viam que Jesus se separava para orar. Eles viam que Jesus fazia coisas extraordinárias. E eles queriam saber. E eles chegaram para Jesus. Jesus nos ensina como orar. E Jesus foi ensinar. E o que foi que Jesus disse? Cara, olha só. Quando for orar, saiba que antes que você abra sua boca, o Pai Celestial já sabe o que você irá falar, o que você irá pedir, o que você está desejando. Então, antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe. O que é que Ele diz? Ele diz, cara, tu vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E isso é uma coisa maravilhosa. Lendo e meditando sobre isso, gente, isso é maravilhoso, porque quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a porta, nós dificilmente iremos ver o que está acontecendo lá fora. É uma das coisas que eu gosto de destacar, já destaquei hoje e vou destacar novamente. Eu morava em uma casa, onde lá não tinha forro, era só o telhadozinho, tá bom? Aí quando chovia, né, assim, aí ficava aquelas goteirinhas assim, ó, na minha cabeça. Aí eu ficava muito assim, eu disse, meu Deus, como é que pode? Eu tenho medo de subir em casa. Não é que eu tenho medo de altura, mas de subir em cima de casa eu tenho medo. Eu não tinha coragem de subir para tirar as goteiras, mas ficava aquela chuvinha. E hoje eu estou morando numa casa que tem forro, é forrada. Então, gente, eu durmo e não escuto o que está acontecendo lá fora. Quando eu acordo de manhã, muitas vezes, principalmente nessa época agora que está de inverno, quando eu acordo pela manhã, que eu saio lá fora, eu olho para o carro, cara, choveu. Choveu, olha aí, nem pegou na minha cabeça. Nem aquela... A minha esposa gosta, mas eu mesmo não gosto muito de chuvinha na cabeça, tá bom? Mas olha só, eu queria falar isso para vocês, ensinar isso para vocês, porque é assim que acontece. Quando você entra no seu quarto e fecha a porta, dificilmente você vai ser influenciado pelaquilo que está acontecendo lá fora. Então, dificilmente aquilo que está acontecendo lá fora, você não irá ser interferido. Um conselho é quando você for entrar no seu lugar de adoração. E nós sempre falamos aqui sobre o TSD. O TSD é o que é? Tempo sozinho com Deus. Você pode repetir comigo? TSD é tempo sozinho com Deus. Olha só, Jesus fazia TSD. Jesus tinha um encontro diário com o Pai. Jesus tinha um encontro diário, Jesus sempre orava. E eu queria destacar também a vida de oração de Jesus. Mas no seu TSD, é um momento onde você vai esquecer do mundo lá fora, vai entrar no seu quarto e fechar a porta. E lá você irá ter intimidade com o seu Pai, lá você irá ter intimidade com Deus, lá você irá se relacionar com Deus. E é um conselho que eu dou para vocês também, o que é? Quando você for entrar no seu quarto para orar, coloque o celular no modo avião. Pronto. No modo voo. Por quê, Diego? Porque muitas vezes o celular só toca na hora que a gente está orando. Isso já aconteceu com você já? Rapaz, na hora que você está orando, vai lá e recebe uma ligação. Aquilo corta todo... Rapaz... Então, se você sabe tocar também, beleza. Mas quem não sabe tocar e não sabe cantar como eu coloco o somzinho ali no meu celular. Eu coloco o quê? Uma estratégia que eu uso. Eu coloco o celular no modo avião. Por quê, Diego? Porque no modo avião ninguém vai interferir naquele momento. Ninguém vai tirar a minha concentração. Ali é só eu e ele. Ali é só eu e ele. Quando você fecha o seu quarto, você entra no seu quarto, fecha a porta, ali é um momento onde Deus vai depositar em você vida, é onde Deus vai transferir para você os sonhos dele, é onde você irá saber qual é o próximo passo que você irá dar, qual é a próxima vida que você irá ganhar para Jesus, porque o intuito de Deus é alcançar vidas, o propósito de Deus é alcançar as pessoas aí fora, e ele conta com cada um de vocês. E onde é que nós vamos gerar isso, Diego? Onde é que nós iremos descobrir isso? É na presença, é no momento de oração, é no momento de relacionamento com Deus. Então, nesses dias, o nosso chamado é para restaurar esse lugar de adoração, restaurar esse lugar de oração. E voltando, querendo destacar, olha só. Eu também gosto demais de orar para a história de Jesus.
Jesus era Deus. Diego, mas a palavra diz que ele se despiu da sua glória, ele abriu mão da sua majestade e se fez como um homem. Mas ele em nenhum momento deixou de expressar a natureza de Deus aqui na terra. E ele mesmo sendo Deus aqui na terra, Jesus, se você perceber nas Escrituras, sempre é destacado a vida de oração de Jesus. Muitos de nós podemos perguntar, para que Jesus precisa orar? Ele vai orar para ele mesmo? Jesus e o Pai e o Espírito Santo são uma pessoa só, eles três são um só, é uma triunidade. Nós ficamos nos perguntando às vezes, mas olha só, ele precisava se conectar com Deus. E é interessante umas coisas que eu percebi, o que é? Que eu acredito que acontecia, né? Quando Jesus se separava para orar, ali Deus revelava para ele o que ele iria fazer no próximo dia, ou nas próximas horas, ou nos próximos momentos, quais seriam os próximos milagres que iriam acontecer através de Jesus. Tanto que quando Jesus chegava, era como se fosse algo natural. Jesus chegava, o cara estava cego, Jesus vinha, pegava o lodinho ali, cuspia, passava no olho do cara, e o cara era curado. E as pessoas olhavam assim e se ficavam pasmas. Como é que pode? Sei o quê? E Jesus começava a ministrar, e Jesus começava a curar, Jesus começava a mudar as coisas. E as pessoas, como pode? E Jesus falava assim, tudo o que eu faço aqui é o que eu vi o Pai fazer. Tudo o que eu falo aqui é o que eu vi o Pai falar. Tudo o que eu expresso aqui é o que eu vi o meu Pai fazer. Olha só, Jesus expressava o coração de Deus aqui na terra. Muito provavelmente isso acontecia nos seus momentos de oração. Nos seus momentos onde ele se separava para estar com Deus. Porque muitas vezes antes de acontecer esses milagres, ele passava dias em oração. Quando ele foi escolher os seus discípulos, o dia anterior ele tinha passado muito provavelmente a noite orando. E muitas vezes quando ele ia operar milagres, ele tinha passado noites orando, tempos orando. Quando ele operava milagres, as pessoas muitas vezes procuravam Jesus, e Jesus já tinha se saído pelo meio da multidão, e já tinha se separado para orar. Então eu queria destacar nessa noite, a vida de oração de Jesus era algo que acontecia constantemente. Então se Jesus orava, por que nós não levamos muito a sério? Olha só, gente, oração é uma questão de necessidade. Nós precisamos. Diga assim, eu preciso orar. Mais forte, eu preciso orar. Gente, isso é benefício para nós. Ele nos criou para o relacionamento. Então quando eu me relaciono com Ele, o maior beneficiado sou eu. Nós precisamos entender isso, que o maior beneficiado sou eu, quando eu entro no meu quarto. E é uma das coisas, quando Jesus ensina a oração, é isso. Entre no seu quarto, feche a porta. Para quê? Para que você não tenha interferência do que está acontecendo lá fora. Para que o que aconteça no seu quarto seja gerado não só na intimidade, mas seja um segredo seu e dele, que irá ser revelado. Porque quando Deus nos dá algo, não é só para nós, é para que a gente possa abençoar o outro. Olha só, gente, um dos segredos do Evangelho é esse: multiplique, enriqueça a vida de pessoas, dê ao outro aquilo que você tem recebido de graça. Essa palavra, ela queima no meu coração. Se as pessoas chegarem perto de mim, todas as pessoas que chegam perto de mim, eu sempre gosto de multiplicar com elas aquilo que eu tenho recebido. E isso é lindo, gente. Porque quanto mais eu multiplico, quanto mais eu dou, quanto mais eu abençoo as pessoas, mais Deus me dá. Não falta semente para aquele que semeia. O que nós temos recebido é poderoso demais para ficar guardado dentro de nós. É poderoso demais os talentos que Ele tem depositado dentro de nós, para que quando eu morrer eu levar tudo para a sepultura. Não, gente, coloque para fora aquilo que você tem recebido de Deus. O seu momento de oração é para isso, é para que Deus gere em você aquilo que Ele quer fazer na terra. Deus quer usar você, Deus tem um propósito com a vida de cada um de vocês. Diego, mas eu estou chegando agora, eu sou novo convertido. Olha só, deixa eu falar para vocês do endemoniado de Gadara. Existia um homem endemoniado,
onde ninguém conseguia segurar ele, eles amarravam com correntes e ele quebrava. E Jesus passando por lá, Jesus libertou ele. E eles, eu quero te seguir. Vá aos seus e conte o que foi feito com você nessa manhã. Olha só, no mesmo dia que ele foi liberto, ele se tornou um pregador do evangelho. Ele não fez classes novas, ele não fez escola de líderes, ele não fez faculdade nenhuma. Ele simplesmente recebeu aquilo de Jesus, e aquilo que ele recebeu de Jesus, ele transmitiu para as pessoas. Nós precisamos confiar mais naquilo que Deus tem depositado em nós. E a oração, ela serve para isso também, para que você fortaleça os relacionamentos, os vínculos com Deus. Esse relacionamento com Deus que eu estou destacando nessa noite, gente, é bênção para mim e para você. É bênção para mim e para você. E uma das coisas que fala nessa passagem é o que? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Uma das coisas que nós temos falhado como igreja, como filhos de Deus, é na perseverança. Diga assim, eu preciso ser perseverante. Mais uma vez, eu preciso ser perseverante. Olha só, eu vou citar um exemplo para vocês que aconteceu na igreja de Atos. O que foi que aconteceu com a igreja de Atos? Jesus, quando morreu, ressuscitou, conversou com seus discípulos, mesmo depois de ressurreto, e ministrou muitas palavras para eles. E quando Jesus partiu, subiu, foi assunto ao céu, aí o que aconteceu? Eles se separaram em um lugar. Eles perseveravam unânimes em oração. E aí eu acho muito lindo, porque eles estavam juntos, unânimes. Eles perseveravam todos os dias, até que veio o grande dia, o dia de Pentecostes, um dia onde o Espírito Santo desceu sobre eles. Uma das coisas que fala aqui, ó, bata, que vai ser aberto. Busque e você vai achar. Nós precisamos ter perseverança em nossa oração. Diego, mas eu já estou 2 anos, Diego, clamando a Deus pela vida do meu irmão, pela vida do meu pai. Diego, eu já estou 2 anos, continue perseverando. Continue ministrando sobre a vida dele. Continue declarando a palavra. Continue rompendo. Nós precisamos aprender a romper no mundo espiritual. Não adianta a gente brigar com as pessoas, tentar enfiar o evangelho de boca abaixo. Se o Espírito Santo não convencer ela, ela não irá nascer de novo, ela não vem. Ela vem quando você coloca os seus joelhos no chão e começa a batalhar por ela no mundo espiritual. Muitas vezes nós levamos um não, muitas vezes nós levamos um bolo, ou 2 bolos, ou 3 bolos, convidamos a pessoa para vir na igreja e ela não vem. Mas não podemos desistir, nós temos que continuar batendo, até que uma hora ela vai vir. Olha só, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Então, ou seja, eles não irão desistir fácil da vida do seu amado, do seu amigo, do seu irmão, do seu familiar. Você precisa amar mais ele, batalhar mais pela vida dele no mundo espiritual. Por que eu estou falando sobre vida? Porque no coração de Deus, o que clama é vida. O nosso chamado aqui na terra é para alcançar as pessoas. Aquilo que Ele depositou em nós é para alcançar as vidas que estão aí fora. Elas precisam de Jesus. Olha só, existiu alguém um dia que investiu na sua vida. Você não está aqui à toa. Diga, é porque eu sou mais amado por Deus. É porque existiu alguém. Deus ama você como Ele ama todos que estão aí fora. Então Deus usou alguém ouviu Deus e começou a falar de Jesus para você. E um dia você disse sim para Jesus. E hoje você está aqui glorificando o nome dele. Mas por quê? Porque alguém se colocou na brecha pela sua vida. Alguém se colocou num lugar
para interceder pela sua vida, para clamar pela sua vida, para se colocar na brecha, para chorar, para jejuar por você. É isso que nós precisamos fazer no nosso TSD, é isso que nós precisamos colocar em prática nesses dias, começar a se colocar na brecha por pessoas. Deus busca intercessores aqui na terra, e Deus conta comigo e com você. Deus não conta com outra pessoa não, Ele não conta com nenhum animal, Ele conta com você, que é um ser vivente, que é a imagem e semelhança nele, e é aquele que ele depositou poder sobrenatural. Nós precisamos acreditar mais naquilo que ele depositou em nós, e insistir, e perseverar. Eu creio que ele vai para a igreja, eu creio que ele vai nascer de novo, eu creio que ele vai aceitar Jesus, porque ele é de Jesus, ele nasceu para isso, ele nasceu para o louvor da sua glória. Então comece a declarar a palavra sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida dos seus amigos. Amém? E uma das coisas também que eu vejo, o momento de oração que é o momento onde você irá renovar as suas forças. Diga assim: na oração, eu renovo as minhas forças. Mas para que isso aconteça, você precisa clamar. Queria que vocês abrissem Juízes. Juízes 15. A partir do versículo 14. Todos abriram? Diz assim, fala sobre a história de Sansão, tá bom? Momento onde Sansão matou milhares de homens. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Está falando de Sansão, viu? E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramat-lei. E como tivesse grande sede, repita comigo, e como tivesse grande sede, pronto, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tomou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. Amém? Aqui está falando sobre um homem de Deus, grande homem de Deus, Sansão. Falhou. Mas aqui nesse momento ele estava sobre um poder sobrenatural. Ele foi possuído pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Ele estava sobre uma unção. E ele estava fazendo algo para Deus. Estava trabalhando para Deus, estava fluindo no seu dom, estava fluindo naquilo que Deus chamou ele para fazer. Olha só, mas ele guerreou, ele batalhou, venceu, matou milhares de homens.
Mas no final da sua batalha, quando ele tinha derrotado, ele caiu em exaustão. Ele se sentiu cansado. E ele clamou a Deus. E Deus abriu uma fenda sobre a caverna e ele bebeu e reviveu. O que eu queria destacar aqui nessa passagem? Olha só, gente. Muitas vezes nós estamos numa rotina de trabalho puxada. Tanto faz no secular como aqui na igreja, onde você está trabalhando, ou na faculdade, ou na escola, ou em casa mesmo. Você tem uma rotina puxada, como qualquer outra pessoa. Assim como Sansão estava aqui, fluindo naquilo que Deus chamou ele para fluir. Estava trabalhando, então muitas vezes nós dizemos assim, Diego, eu estou trabalhando para Deus, estou liderando célula, estou no louvor, estou no evangelismo. Não precisa orar não, Diego, ó, conexão direta aqui, ó. Deus está fluindo através de mim, Deus está ministrando a palavra através de mim. Para que orar, Diego? Gente, existe um momento onde você precisa parar para clamar. Então, se você não parar diariamente para renovar as suas forças, para renovar a sua intimidade com Deus, você irá ficar nessa mesma situação que Sansão. Muitas vezes nós encontramos nessa mesma situação que Sansão se encontrou. Queria chamar o louvor. Pensar que nós estamos acabando, tá bom? Já estou finalizando já. Louvor, pode subir, tá bom? Então olha só, muitas vezes nós estamos nessa mesma situação que Sansão estava. Diego, eu estou cansado. O meu dia foi puxado, Diego, não tem como eu... Gente, se você não parar, por bem, você irá parar como Sansão parou. Sansão era um homem que tinha consciência daquilo que ele foi chamado para fazer. Mas ele em um momento extrapolou, ao ponto de ele não conseguir se levantar do lugar onde ele estava para buscar uma fonte. Ele clamou a Deus ali, onde ele estava, e Deus abriu uma fonte. Muitas vezes nós precisamos fazer isso, clamar a Deus, se colocar em sua presença e clamar a Deus, abre essa fonte. E olha só, quando você se relacionar com Deus, entenda que Ele é seu Pai. E como Pai, e um dos significados da palavra Pai que eu amo demais, fonte. E aqui foi destacado nessa passagem, a fonte do que clama. Então duvido, se Sansão não tivesse clamado a Deus, aquela fonte teria se abrido. E ele teria sucumbido naquele lugar. Então muitas vezes nós nos encontramos nesse estado. Eu estou cansado fisicamente, mentalmente, eu estou cansado em todas as áreas da minha vida. Esse momento é o momento de você parar. Deus não queria que chegasse nesse ponto, mas você permitiu que chegasse nesse ponto. Porque muitas vezes somos nós que decidimos. Gente, se nós não pararmos para orar, nós nunca teremos tempo para orar. Sempre irá aparecer alguma coisa para você fazer. Sempre irá aparecer uma coisa que você vai dizer, é importante. É importante. É importante. E muitas vezes o que damos para Deus é só o nosso restinho. É como se fosse o celular, tem só 10% de bateria, já está no modo de emergência, né? Muitas vezes o que damos para Deus é só esses 10% aqui, ó. E Deus quer o seu todo. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua entrega. E uma das coisas que eu também queria destacar nessa noite, o que é, não aceite mistura no seu relacionamento com Deus. Diga, eu não aceito mistura. Diga, eu não aceito mistura no meu relacionamento com Deus. Olha só, gente, não aceite mistura no seu relacionamento com Deus. Como assim, Diego? O inimigo já foi derrotado. O inimigo não pode com você. Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Você já venceu em Cristo Jesus. Jesus já venceu por você e já entregou em suas mãos a vitória. O inimigo não consegue derrotar você. O inimigo não consegue parar você. Mas se ele traz mistura para o seu relacionamento com Deus, você acaba ficando fraco. Como assim, Diego? Mistura? Eu vou citar para vocês um exemplo. Existem as culturas, né? Olha só. Muitas vezes quando um império, um reinado era tomado,
eles não poderiam matar todo mundo, porque se eles matassem, a cultura ia continuar viva. O que é que eles faziam? Eles traziam povos de outros lugares e colocavam naquele lugar onde eles tinham tomado. E com o tempo, a cultura daquele lugar estava modificada. Por quê, Diego? Porque houve mistura. Então a cultura acabava ficando fraca. Por quê? Porque houve mistura. Houve mistura. Não aceite mistura no seu relacionamento com Deus. Não negocie. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não existe meio termo para Deus. Na verdade, Deus fala que ou você é crente ou você é frio. O morno, ele vomita. Então seja intenso no seu relacionamento com Deus. Seja intenso. Se Diego, eu só tenho 1 hora para me adorar a Deus, dê o seu melhor naquela hora. Diego, eu só tenho meia hora, dê o seu melhor naquela meia hora. Diego, eu tenho 2 horas, dê o seu melhor naquelas 2 horas. Por isso que Jesus, quando ele ensinou, ele disse: olha só, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Sabe por que ele disse isso? Porque olha só, cara, quando tu entrar é só você e eu. É só você e eu, cara. Intimidade só existe assim, só entre dois. É como um casal. E de fato, nós somos a noiva e ele é o noivo. Olha, o chamado dele é para que a gente entre no quarto, feche a porta, e quando isso acontecer, ele irá gerar em nós o céu. Ele irá gerar em você o céu. Ele irá colocar em você os sonhos que estão no coração dele. Muitas vezes os sonhos que você tem, não, os sonhos que ele tem. A palavra diz que os sonhos dele são maiores, melhores que os nossos. Há um poder depositado em vocês. Nós como igreja precisamos, nós como filhos de Deus, precisamos colocar para fora aquilo que temos recebido dele. Eu fico triste em dizer isso, gente, mas olha só, nós como filhos de Deus, nós não estamos nos impondo como filhos de Deus. Muitas vezes nós estamos deixando as coisas acontecerem, estamos aceitando aquilo que o inimigo tem feito. Aqui nessa cidade, no nosso Brasil, clame a Ele. Como filho de Deus, nós temos um poder depositado em nós. Ele diz: olha só, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Há um poder depositado em você, um poder sobrenatural, onde você precisa se levantar nessa terra, nesses dias, como filho de Deus, e pisar na terra e dizer: esse lugar é do meu Pai, esse lugar é terra santa. Ontem nós tivemos um evangelismo ali na Praça do Cefete. O CPF foi uma bênção, foi maravilhoso. Teve um momento de adoração onde eu fiquei muito impactado, gente. Fui muito impactado naquele momento de adoração. E nós adorando ali naquele lugar, juntos, né? Eu comecei a chorar e sorrir. Misturou sorriso com choro. Meu Deus, e agora? Eu não sei como é que eu consigo chorar e sorrir ao mesmo tempo, mas eu consigo. E eu estava chorando e sorrindo. Aí o Betão ali chegou para mim: e aí, Vaso? O Betão, gente, é o irmão ali. Ele é bem pequenininho, então ele é bem carinhoso. Então a pancada dele aqui nas minhas costas, eu não sabia se eu estava chorando mais pelo que eu estava vendo e recebendo de Deus, ou pela pancada que eu estava recebendo dele, né? Mas eu estava chorando, era uma mistura de sorro, de choro, de sorriso, de alegria. E ele perguntou para mim: ei, Vaso, o que foi? Eu disse: cara, tu não sabe o que está acontecendo nesse lugar aqui não, né, cara? Aí ele olhou para mim, tô rindo assim, né? Aí quando eu ia sair, que eu saí um pouco mais cedo, ele me perguntou, né? Eu disse: Deus vai revelar. Olha só, gente, o que aconteceu naquele lugar? Muitas vezes nós não temos dimensão do que está acontecendo. Quando nós chegamos, colocamos o nosso pé, estabelecemos em um lugar altar de adoração a Deus, olha só, a situação daquele lugar vai ser mudada.
Até ontem, antes de nós chegarmos lá, era uma história, era contada naquele lugar. Mas a partir de ontem, foi colocado um altar, foi colocado um tijolinho para construir um altar de adoração. Ele foi levantado ali naquele lugar, um altar de adoração a Deus. E as pessoas que se prostituíam à vontade naquele lugar, elas não vão se prostituir mais à vontade. Elas vão se sentir constrangidas. Nós, como filhos de Deus, precisamos clamar a Deus. Precisamos nos levantar como Deus, como agente de Deus, como embaixador de Deus aqui na terra. Nós precisamos entender que aquilo que Ele depositou em nós é poderoso demais para ficar guardado só comigo, para me usar só no domingo, no culto de celebração. O que Ele depositou em vocês é poderoso demais. Você é filho de Deus. Ande com essa consciência de filho de Deus. E é uma das coisas que eu gosto de destacar em minha vida. Muitas vezes, gente, eu não estou acreditando muito. Reconheço para vocês aqui perante a igreja a minha falha. Muitas vezes eu não estou com muita fé naquilo que está acontecendo. Mas o que é que eu faço? Eu me posiciono naquilo que a palavra diz. Eu me posiciono, eu me coloco. Então muitas vezes nós, como filhos de Deus, precisamos fazer isso. Nós precisamos, Diego, mas eu não estou acreditando muito. Mas se coloque na brecha, se coloque naquilo que Deus chamou você para você fazer, e você verá que irá acontecer naturalmente. Hoje eu estou aqui não pela minha força. Não pense que eu me sinta capaz de estar aqui ministrando a palavra. Meu Deus, meu pastor, excelente na palavra, mestre, eu amo demais ouvir ele ministrando. Mas eu estou aqui porque Deus me chamou para estar aqui. E Ele está me capacitando, eu estou me posicionando naquilo que Ele me chamou para fazer. E à medida que eu me alinho o meu caminho com o caminho que já está formado, que Ele já criou, para que eu possa correr essa carreira, Ele vai concedendo. Ele vai me ensinando, Ele vai nos capacitando. E eu encorajo você também a fazer da mesma forma. Porque cada um de vocês tem um talento depositado em seu coração. Cada um de vocês tem algo de Deus dentro de você que precisa saltar para fora. As pessoas aí fora precisam conhecer o talento que está depositado em você. E esse é o momento. O momento é agora, não é amanhã. É agora. E no ambiente de adoração, no ambiente de relacionamento com Deus, é que você irá descobrir essas coisas. Como Jesus fazia. E aí, pai, o que é que vai acontecer amanhã? Amanhã tu vai fazer um lodinho de barro, cuspir, passar no olho e o cara vai ser sarado. Deus revela essas coisas para os filhos. Para aquele que se separa, fecha a porta e diga, pai, é só você e eu. Deposita em nós. Eu vou falar, pai, mas eu vou te dar a oportunidade para tu falar também. E deixa Deus falar. E Ele irá falar. E Ele irá ministrar. E Ele irá conceber em você. Olha só, o sonho de Deus é usar você. O sonho de Deus não é que você seja mais um no meio da multidão, mas é que você chegue e faça a diferença. Chegue e faça a diferença. Quem está empolgado aqui para sair colocando para fora aquilo que recebeu nessa noite? Quem está empolgado aqui para entrar no seu quarto e fechar a porta e passar horas com o Senhor? Se empolga para essas coisas. Muitas vezes nós se empolgamos só para o oba-oba, mas se empolga para essas coisas, porque essas coisas é que importam. Não adianta eu ter tudo e não ter a presença de Deus dentro de mim. E eu vou encerrar por aqui. Amém? Deus é um Deus de relacionamento. Jesus morreu na cruz para restabelecer esse relacionamento. Leve a sério. Leve a sério. Valorize aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele levou sobre si todos os pecados, todas as dores. Hoje você é livre para adorar a Ele. Hoje você é livre para bendizer o seu nome. Então seja intenso em tudo que você irá fazer para Deus. Ter o seu melhor.
Se você não está dando o seu melhor, se pergunte: eu posso melhorar, eu posso dar o meu melhor, eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Amanhã eu posso ser melhor do que eu sou. Se posicione, busque em Deus estratégia, porque Ele vai ministrar no seu coração.